Passamos a palavra agora a Paulo Barella, membro da Executiva Nacional da CSP com Lutas. Bem, em primeiro lugar, queria me dirigir ao senador Paim e agradecer o convite feito por essa comissão, cumprimentar os companheiros e companheiras representando entidades e movimentos aqui nessa mesa e especialmente as companheiras e companheiros que estão nessa assistência aqui acompanhando esse debate. É um momento de uma crise mundial muito profunda. Nós não podemos fazer o deslocamento das análises sobre as medidas que são encaminhadas aqui no Brasil fora da análise do que acontece no mundo. Vocês sabem que em períodos de crise econômica muito forte, existe sempre um setor, um único setor que se salva frente a elas. O setor produtivo é o primeiro atacado, então quebram empresas. O setor de comércio, evidentemente, por consequência, também tem seus prejuízos, mas tem um setor que passa ao largo disso, que é o sistema financeiro, que é o setor financeiro. E justamente nesses períodos de crise, o sistema financeiro cobra muito mais a fatura. A PEC 241, atual 55, aqui no Senado, ela cumpre com esse papel de garantir, frente a um cenário de uma crise muito profunda, o pagamento dos privilégios, da remuneração dos banqueiros da Banca Internacional, dos agiotas internacionais. Isso fica muito, digamos assim, estampado, de forma, inclusive, agressiva, nos números que são apresentados nas exposições da Maria Lúcia Fattorelli, minha querida Maria Lúcia Fattorelli, minha amiga. São agressões, inclusive à capacidade intelectual das pessoas, que se possa admitir um projeto desse. Agora, o problema todo é que nós vivemos sobre um sistema chamado capitalista. E esse sistema capitalista, evidentemente, ele tem que encontrar formas de garantir os privilégios e a manutenção do lucro dos grandes empresários. Esse é um problema concreto, né? Então, aqui não há como deslocar esse debate da própria luta de classes que nós vivemos no sistema capitalista. A forma de acumular, a forma de acumulação do capital é a forma da exploração da classe trabalhadora. Então, vejam que as medidas, todas elas colocadas na PEC 55, são medidas que tiram direitos e que reduzem os ganhos, a remuneração, o salário exatamente da classe trabalhadora. Seja ela do serviço público, seja ela da construção civil, metalúrgico, comércio, etc. Não é, meu caro Bira? Esse é o objetivo. Então, nós vivemos uma guerra, não só no Brasil, mas vivemos uma guerra no mundo, em que as agressões aos interesses da classe trabalhadora se aprofundam cada vez mais. A PEC 55, ela não é uma inovação no mundo, digamos, no mundo da correlação de forças mundial. Esses são medidas semelhantes aos ajustes fiscais, aos planos de austeridade impostos na Europa no último período, que teve como, digamos assim, como anfiteatro mais notório a Grécia, a Espanha, Portugal, França, dentre outros. O debate que se faz para além da PEC 55, que é a discussão sobre a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, recentemente teve um episódio extremamente ruim para o conjunto da classe trabalhadora francesa, onde conseguiram impor o negociado sobre o legislado. Não foi sem luta, um processo de enfrentamentos duros, mas Hollande, que é considerado, digamos assim, um setor
meio que a esquerda, né, do Partido Socialista e tal, foi quem aplicou as medidas, quem propôs a aplicação das medidas. Nós não nos iludimos. O 257, por exemplo, que aqui, se não me engano, é 54, foi elaborado pelo governo do PT, pela Dilma. O 241, 55 aqui, foi uma elaboração do atual governo, mas numa lógica de exploração da classe para resolver os problemas da burguesia. Então, o congelamento dos gastos públicos, todo mundo já falou, é uma situação em que nós vamos levar o país, porque o problema não é só que você vai remunerar os banqueiros, o problema é que é uma falácia o que os empresários falam da necessidade de aplicar a PEC 55 para poder desenvolver o país. É exatamente ao contrário. Quando você para de investir em setor público, você para o desenvolvimento da economia. O caso do salário mínimo, houve uma política no último período de uma valorização, ainda que tênue, eu diria tênue, mas uma valorização porque a recomposição do salário mínimo se dava acima da inflação. Na verdade, como já foi dito aqui por alguns companheiros, e está aqui, estava presente, pelo menos, a minha querida companheira do Diese, nós teríamos que estar com salário, a Lília, um salário mínimo com um valor superior a R$4.000, para poder atender às necessidades que estão previstas na Constituição brasileira, e não foi alterada até hoje. Mas havia, pelo menos, uma recomposição que chegou a esses valores de R$880 agora. As projeções apontam que vai vir, se tivesse aplicado lá em 1998, hoje teria um salário mínimo de R$400, se essa medida fosse aplicada. Bom, o problema do ponto de vista do desenvolvimento e do incremento da economia. Eu creio que, a vingar essa medida, daqui a 20 anos nós vamos ter municípios de pequeno porte quebrando, literalmente. Porque sobrevivem praticamente de arrecadação a partir dos salários e salário mínimo que as pessoas ganham. No Brasil, nós vamos ter uma situação, nas periferias, sobretudo, nós vamos ter uma situação em que há uma tendência, inclusive, de aumentar não só a miséria, mas a morte de pessoas. Porque boa parte das famílias brasileiras se sustenta com o salário de um aposentado. Um senhor, um avô, uma avó, que é quem sustenta uma família, muitas vezes, de 4, 5, 6 pessoas. Essas pessoas deixam de comprar. Como pode desenvolver economicamente o país se você cria uma política com esse conteúdo? Acho que os dados apresentados pelo João Marcos são esclarecedores também, desde esse ponto de vista, e do problema da taxa de juros. Agora, o problema concreto é que, para o sistema capitalista, tanto faz se um país como o Brasil pode quebrar. Porque o que importa é que a remuneração do banqueiro seja garantida. Porque também ele pode transferir seus ativos daqui para um outro país de uma hora para outra. Dependendo da insustentabilidade de honrar as dívidas, pode fazer essa transformação. Essa é a lógica. Então, me parece que o dado que tem, os dados, todos eles são muito importantes, e nós tivemos vários apresentados aqui, mas o mais importante desse processo é que é uma mentira, uma falácia muito grande de que a PEC 55 vai servir para incrementar e desenvolver o país, e tirar o país da crise. Justamente, na minha opinião, justamente ao contrário. Não cumpre com esse papel. Não é? Bom, e os prejuízos para a população não é só o problema do salário mínimo, mas toda a política pública que vai atingir educação, saúde, transporte, moradia e etc., enfim, que não vai ter mais investimento, e quem vai sofrer é a população pobre. Não resta dúvida. Digamos que nós, do serviço público, que eu também sou servidor do IBGE, vamos ter, evidentemente, nossos salários congelados. Né? Bom, e vamos ter, com isso, queda no nosso poder aquisitivo. Mas o mais dramático é que a população pobre desse país, que vai viver uma situação
de miserabilidade completa a partir desse momento. É por isso que alguns setores colocam uma nomenclatura nessa PEC de PEC do fim do mundo, PEC da morte, etc. Porque, vamos combinar, são adjetivos adequados a esse tipo de política. Mas, bem, eu sei que meu tempo aqui já está atingindo aí, né, senador? Mas eu queria falar sobre como a gente deve reagir a isso. Está colocado uma tarefa para nós aqui, Bira. Está colocado uma tarefa para nós aqui, companheiros das centrais, que é organizar a nossa classe para fazer esse enfrentamento. Não podemos esperar, e o senador Paim certamente vai concordar comigo, que nós apresentemos uma série de emendas nesse Senado, que não só é conservador, como é um Senado corrupto, e essa PEC aqui, aí não tem como provar, mas certamente está tendo investimento, teve investimento nos deputados e agora está tendo investimento nos senadores para que ela seja aprovada. Não tem dúvida nenhuma disso. Todos eles estão contaminados com isso. Aliás, era bom de se perguntar por que não estão aqui para conversar com o povo aqui, nessa audiência, que todos eles sabiam. Por que não tem, só está o senador Paim aqui? Então, só tem uma forma de reverter esse processo. Acho que nós devemos encaminhar todas as medidas que são necessárias, as emendas e tudo mais e tal. Agora, sem mobilização, não vai haver a menor possibilidade disso ser revertido. E aí, meus queridos companheiros e companheiras, nós temos que olhar para a juventude de hoje. Chega a dar orgulho e arrepia os pelos quando a gente vê meninos e meninas de 13 a 15, 16 anos ocupando escolas e dizendo: nós não vamos aceitar a reforma do ensino, que vai trazer mais ignorância para nossas gerações futuras. Nós não vamos aceitar a PEC 241, a PEC 55, pelo ataque que significa ao conjunto dos nossos direitos na área de educação. Então, companheiros e companheiras, a tarefa que está colocada para nós, as centrais, é não só transformar o 11 e o 25 em grandes dias de mobilização, parando todos aqueles setores que nós temos orientação política, onde nós coordenamos, mas também construir a greve geral no país. É fundamental que se construa a greve geral no país, porque, vou dizer, a greve geral cumpre com um objetivo nesse momento, que é parar o país para não parar o futuro do Brasil. Ou nós paramos o Brasil agora, ou nós assimilaremos parar o futuro do nosso país com esse projeto que aí está sendo apresentado, que é a antessala para depois eles aproveitarem e votarem a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Por fim, eu queria deixar um exemplo aqui. Não sei se o senador tem conhecimento disso, ou se vocês têm conhecimento disso, mas existe uma cidade no interior do Ceará chamada Iguatu, uma cidade média. Os vereadores tentaram aumentar o seu salário em 150%. A população se organizou em conselhos populares, em todos os bairros, se organizaram e não saíram de cima da prefeitura, da Câmara, até que eles retirassem o projeto. E terminou isso com uma vitória e a população foi discutir. Agora nós acabamos os conselhos populares ou permanecemos? Foi unânime em dizer, vamos reforçar a organização dos conselhos populares. Isso é a força do poder popular. Essa força é como de um elefante, com uma manada de elefantes, que por onde passa destrói tudo. E nós podemos destruir essas políticas da burguesia, dos ricos e poderosos, dos corruptos que estão aqui dentro dessa casa. Grande abraço, obrigado pela intervenção. Muito bem, esse foi o Paulo Barella, membro da Executiva Nacional da CSP com Lutas, que encerra a sua fala falando que só tem uma alternativa, é a mobilização.